Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Vamos conversar hoje sobre uma das formas mais graves de agressão que as mulheres enfrentam, a violência sexual, em especial o estupro. Além dos danos físicos, essa violência gera profundas consequências psicológicas, afetando a dignidade das vítimas. Crime diretamente ligado à cultura do machismo, o estupro contribui para a perpetuação de estereótipos e comportamentos que culpam as mulheres e minimizam a gravidade da violência sexual. Segundo dados da ONU, o Brasil é o 5º país em número de violência contra mulheres. Mas, se não bastasse a violência física, o caminho percorrido pelas vítimas, desde a denúncia na delegacia até o atendimento médico, ainda é repleto de desafios. Muitas mulheres enfrentam a revitimização ao contar as suas histórias e falta um acolhimento adequado, tanto no âmbito policial quanto no hospitalar. A legislação brasileira tem avançado, mas ainda existem lacunas na aplicação e na conscientização sobre os direitos das vítimas, o que torna necessária uma abordagem sensível para lidar com essa violência. Hoje nós vamos conversar sobre as questões cruciais que envolvem o estupro. Nossas convidadas são a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco. Ela é autora de projeto de lei de combate ao estupro. E também a professora Silvia Badim Marques, que é coordenadora do Núcleo de Estudos de Diversidade Sexual e de Gênero da Universidade de Brasília, a UNB. Muito bem-vindas, deputada, professora. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para as duas. A que se deve um aumento tão significativo dos registros de estupro no Brasil? É essencial nos últimos 2, 3 anos, né? Tem sido números bem estarrecedores. Deputada Maria Reis. Eu acredito que os números estão crescendo, mas é importante destacar que ainda são muito subnotificados. É um número muito pequeno comparado ao que realmente a gente encontra no Brasil, na realidade das mulheres brasileiras. O que a gente vê são mulheres, como você bem disse, que têm muito medo de denunciar, que têm medo de procurar a polícia, que têm medo de procurar a delegacia, têm medo de procurar a justiça, porque acham que não vão ser amparadas. E nosso papel aqui como legisladora dentro da Câmara tem sido justamente procurar projetos que tratem e que minimizem, que deem mais facilidade e mais liberdade para que essas mulheres busquem os seus direitos e que se livrem dessa cadeia que a gente sabe que é muito difícil ainda. Com certeza. Professora Silvia. Eu reforço a questão da subnotificação, é muito importante. Tem uma pesquisa do IPEA que mostra que apenas 9% dos casos, estima-se que apenas 9% dos casos são notificados ao sistema de justiça, né? Então, é um número muito alarmante. E a gente tem um agravante também dessa subnotificação, que é um dado de que aproximadamente 8 em cada 10 vítimas são menores de 14 anos, né? Então a gente tem um número muito expressivo também que é preciso olhar que como que essa adolescente, essa criança vai fazer essa denúncia, vai conseguir chegar a um sistema de justiça. Sim, e para ilustrar essa nossa conversa, nós vamos mostrar dados oficiais sobre esse crime, que só em 2024, cerca de 270 mil mulheres foram estupradas. Desde janeiro deste ano de 2025, o número chega a quase 5 mil, sem contar com o Rio de Janeiro, que ainda está enviando os dados para o Ministério da Justiça. Os dados são do Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública, que foram enviados por estados e municípios para o Ministério da Justiça. Vamos ver aqui. Bom, a gente pode ver os números agora de 2024, 83.172 casos, ou seja, os notificados, como as senhoras mesmas lembraram, né? E desses, 71.892 mulheres, e sendo 227 casos por dia. Nesses casos também estão incluídos os estupros de vulneráveis, né? A senhora lembrou o índice tão alto, né? Também só de menores que são estuprados, né? Bom, nós vamos ver agora os dados de 2025. Só nesses primeiros meses, 5.872 casos, sendo 4.755 mulheres, com 189 casos por dia. E vamos passar também para a gente ter uma noção, que são os estados com maiores ocorrências, começando por São Paulo, Paraná, depois, em seguida, Rio de Janeiro e o Pará.
Bom, essas ocorrências, né, eu gostaria então da gente detalhar mais essas subnotificações aqui. Por que tanta subnotificação, já que agora a gente tem a delegacia da mulher, a gente tem delegacia das crianças, o que pode ser feito para realmente esses casos serem denunciados, deputada? Eu hoje tenho um projeto de lei que já foi aprovado aqui na Câmara, que está no Senado aguardando aprovação. E como advogada, eu vi uma lacuna muito grande dentro dos tribunais de justiça no acolhimento dessas vítimas que sofreram algum tipo de crime contra a sua dignidade sexual, moral, psicológica. O que é que acontece? Essas mulheres, quando são expostas a um processo judicial, muitas vezes elas têm seu nome revelado, o processo não é sob segredo de justiça, ela tem que lidar com aquele agressor diretamente dentro de uma sala, dentro de um depoimento, ela tem que cruzar com as testemunhas dentro daquele ambiente, que já é um ambiente inóspito, né, para aquela mulher que já sofreu uma violência, está exposta cada vez mais. Então, tem um projeto de lei de minha autoria que estamos articulando no Senado para que ele também seja aprovado, que prevê justamente uma dignidade maior para essas vítimas. Elas vão ter seu nome preservado, sua identidade preservada, elas vão ter o processo sob segredo de justiça, elas vão conseguir chegar e sair daquele seu depoimento sem ser vista pelos agressores ou pelas vítimas, o nome dela não vai poder ser mencionado durante o processo e assim a gente vai proteger não só a sua identidade, mas também sua dignidade, dando assim mais segurança para que essas mulheres se sintam seguras em procurar a justiça e que saibam que, no fim das contas, elas vão ter algum retorno positivo daquilo e não apenas mais uma exposição, mais uma forma de reviver aquela dor. Então, esse projeto eu tenho certeza que vai vir para somar e aumentar ainda mais essas notificações para a gente acabar com os casos de violência. E a senhora, professora, que é doutora em saúde pública, né? Isso. Queria que falasse um pouco também dessa área da saúde. Uhum. Como é que é o atendimento dessas mulheres que procuram assistência médica? Pois é muito importante a deputada ter reforçado a questão, né, da revitimização dentro do sistema de justiça, que é uma barreira para as mulheres, mas a gente também tem um problema que cerca de 80% desses casos de estupro que acontecem principalmente também com mulheres e meninas, né, em situação de vulnerabilidade, muitas vezes ocorrem por parentes, por familiares. Então a gente precisa romper também um silêncio familiar, né? A gente precisa romper uma cultura de um silenciamento desses abusos sexuais que a gente tem reiteradamente dentro das famílias, né? Então é romper esses segredos, essa cultura desse machismo e é muitas vezes no sistema de saúde que primeiro essa vítima consegue relatar o que aconteceu, né? Então a gente tem que ter um trabalho integrado do sistema de justiça com o sistema de saúde, o sistema de assistência social, que é para exatamente nesse momento do acolhimento da saúde, muitas vezes é lá que essa pessoa vai conseguir verbalizar o que aconteceu, ou às vezes ela tem algum sintoma físico, não só psicológico, que a leva ao sistema de saúde, né? E a gente tem hoje tanto uma lei de 2013, quanto diversos protocolos do Ministério da Saúde para o atendimento de vítimas de violência sexual, né, que o ideal é que se converse com o sistema de justiça também, né? Essa vítima, ela pode procurar diretamente o sistema de saúde, ela não precisa ir primeiro ao sistema de justiça, né? Então, essa conversa tem que acontecer e a gente tem trabalhado muito para essa capacitação dentro do sistema de saúde, para que esse acolhimento ocorra de forma humanizada. E isso tem acontecido, assim, no Brasil afora? Porque a gente sabe que às vezes nas grandes cidades tem, mas vai para o interior, nem sempre essa é uma realidade. Principalmente nos grandes centros urbanos e mesmo assim a gente ainda tem que trabalhar muito para que os profissionais de saúde tenham conhecimento, né? Formação, né? Exatamente, tem uma formação, porque ainda é um tema pouco abordado dentro dos cursos de saúde. Sim. Pegando um gancho, professora, nessa sua fala, tem outro projeto de lei da qual eu sou coautora que também vai muito nessa linha, que é o protocolo Não é Não, que foi inspirado naquele caso de Daniel Alves, que aconteceu lá na Espanha, e ele ensina os estabelecimentos comerciais, os bares, as boates, os lugares onde acontecem os shows, a lidarem com esses tipos de situação, porque a gente precisa que a sociedade também saiba lidar com a mulher que é vítima daquela violência. E naquele primeiro momento que a mulher é assediada, é vítima, é violentada, ela precisa desse acolhimento. Então, esse projeto de lei também, projeto de lei não, me desculpe, essa lei que já foi sancionada e já está em vigor aqui no Brasil também veio para somar, que é de minha coautoria, ainda mais no estímulo à notificação dessas mulheres. Agora, a senhora que é uma pesquisadora nessa área, as penalidades para quem comete o estupro, elas não estão sendo abaixo do que deveriam?
A gente sempre espera que essas penalidades sejam mais rigorosas, né? Mas a gente espera também que o sistema de justiça possa reeducar esses homens, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Além da penalidade ser baixa, né? A gente vira e mexe, às vezes a gente fala em castração química, né? Em projetos para a gente ter uma pena ainda mais severa para esses estupradores. Eu acho que é fundamental a gente discutir penas mais severas. Eu particularmente não sou a favor da castração química, porque eu acho que não é com o pênis somente que esses homens majoritariamente estupram as mulheres, né? Mas é uma questão cultural, né? Uma questão de violência de várias formas. Mas, de todo modo, é muito importante também que o sistema de justiça pratique também uma reeducação, né? Que dê uma reeducação para esses abusadores sexuais. A professora Silvia lembrou que é um percentual muito alto de menores que são estuprados. O Legislativo também tem alguma proposta que leve a majorar essas penas, ou seja, tornarem mais rigorosas, principalmente no caso de crianças e adolescentes? Eu concordo com a linha da professora. Eu acho que a gente precisa não só reeducar esses agressores, como principalmente educar as nossas crianças para que elas entendam dentro da escola o que é uma violência, o que não é uma violência, o limite que está sendo ultrapassado, o que é que elas estão passando. Porque crianças muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo, acham que aquilo faz parte de uma brincadeira de um dia a dia, quando na realidade não é. Então, tem outro projeto de lei também meu que já é lei hoje em dia, que é do Banco Vermelho, que traz essa conscientização, essa educação. É uma intervenção pública, onde a gente pinta bancos vermelhos em praças, em parques, que são onde aquelas crianças estão vendo uma cor que chama a atenção de crianças, adolescentes, jovens, e lá vão ter dizeres e principalmente explicações de que tipos de violência ocorrem, como essas violências ocorrem, porque a gente precisa educar da base para que elas se sintam cada vez mais confortáveis e mais seguras em fazer essas denúncias. Eu queria voltar a falar sobre a cultura do machismo, né? Porque a gente também tem muitas denúncias do estupro coletivo. E eu queria que a senhora abordasse também de que forma essa cultura do machismo, de achar que pode utilizar o corpo da mulher, né? Isso daí realmente aumenta os índices de estupro, principalmente de vulneráveis. Exatamente. A gente tem uma cultura... O Brasil é um país, né? Em que, aparentemente, nós somos um país que a sexualidade é muito à mostra, principalmente no carnaval, né? As mulheres estão de biquíni, é o país do carnaval, é o país do futebol, né? Só que, por outro lado, é uma falsa liberdade sexual, né? Porque as mulheres, ao estarem com seu corpo, às vezes nem precisa estar com um short curto ou um biquíni, as mulheres são estupradas de diversas formas. Porque a ideia de que esse corpo ele pode ser penetrado a todo momento, né? De que os homens eles detêm o poder de adentrar esses corpos e de diversas formas, né? Veja que a gente teve um caso, o ano passado, ou o ano retrasado, não me recordo, de uma mulher que foi estuprada na sala de parto. Né? Então, veja que numa situação de estar parindo e a mulher ter sido estuprada neste momento. Então, são diversas situações, né, que vão desde estupros que a gente chama, né, na rua, estupros por desconhecidos, e que me chama sempre a atenção os dados em todos os anuários de segurança pública, por serem um menor percentual, geralmente giram em torno de 20% dos casos de estupros registrados no Brasil, e de cerca de 80% ainda acontecerem dentro das residências. Então, a gente tem uma ideia de que, às vezes, o estupro, majoritariamente mesmo coletivo, né, acontece nas ruas, em festas, em bares, mas a gente tem que olhar também para dentro das residências, né, para dentro das famílias, porque a gente tem um foco muito importante de atuação aí dentro. Sim. E tem projetos também nessa área sobre o estupro coletivo, porque houve casos assim recentes, né, de vítimas que foram muito expostas até, e sem que os criminosos fossem realmente punidos, né, à altura. Na realidade, eu não tenho conhecimento de projetos sobre estupro coletivo, mas com certeza deve ter alguns a respeito do tema, mas ainda eu confesso que eu sinto dentro daqui da Câmara uma resistência muito grande para tratar temas em relação ao corpo da mulher, seja o corpo da mulher gestante, o corpo da mulher que está parindo, o corpo da mulher que está sendo violentada. Então, esse é um assunto que geralmente sempre fica muito aquém e marginalizado quando a gente tenta pautar aqui dentro da casa. Mas com uma bancada feminina cada vez mais forte e unida, a gente tem conseguido reverter esse caso.
Inclusive, queria falar também da saúde mental das mulheres, né? Como é que isso é tratado no pós? Porque tem esse atendimento médico primeiro, né, quando ela sofre, mas posteriormente, como é que ela pode ter um acompanhamento psicológico para superar essa atitude? Infelizmente, a gente tem pouca oferta de psicoterapia individual para as mulheres. Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem uma rede de acolhimento a pessoas em situação de violência, né? Que a gente tem centros de atenção a pessoas em situação de violência. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um em cada região administrativa, né? Então, esses centros, eles fazem o acompanhamento dentro do Sistema Único de Saúde, exatamente psicológico, né? Dessas pessoas em situação de violência. Na verdade, ele pega tanto a violência sexual quanto a violência doméstica. É uma iniciativa, mas ainda é muito insuficiente para a demanda, né? Porque a gente tem muitos relatos, inclusive na literatura, né, de mulheres que passam a ter crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, né? E às vezes até sintomas físicos. Tem outro tema também que a gente vê, que é a questão do estupro corretivo, que tem ouvido denúncias por conta de mulheres homossexuais e que eles se acham no direito de achar que vão corrigir, né? Isso é um termo que está sendo usado, né? A mulher por conta dela ser homossexual. De que forma isso pode ser tratado aqui no Congresso? Eu acredito que quando a gente faz uma divisão entre uma mulher LGBTQIA+, ou uma mulher hétero, cis, quando ela é violentada, a gente termina dividindo e subdividindo ainda mais em grupos, quando na realidade um corpo feminino violentado é um corpo feminino violentado, seja ele por qualquer motivo, porque na realidade não existe um motivo coerente para nenhum homem fazer isso, né? Seja ele qual for. Então eu acredito que a gente tem que tratar do tema de uma maneira abrangente e, obviamente, focando nas suas deficiências e nas formas que a gente pode fazer dentro da legislação para evitar que cada vez mais os homens tenham essa falsa ilusão de que eles são donos dos corpos das mulheres. A senhora tinha citado políticas aqui do GDF e queria saber também da sua experiência, de saber de outros países têm aplicado algumas políticas que podem ser mais eficazes, né, para o combate ao estupro. Eu posso fazer aquele comentário sobre a questão do estupro corretivo, claro, rapidinho? Claro. Porque como uma mulher, eu sou uma mulher LGBTQIA+, né, e a gente tem abordado, eu acho que é importante a gente falar às vezes sobre essas especificidades, né, porque às vezes a gente tem uma abordagem com criança e adolescente, com mulheres cis, hétero, e a gente vai ter também, é importante que a gente pelo menos chame a atenção que esse fato ocorra, não que precise ser tratado de forma diferente, né, mas a gente reconhecer, né, essa violência de cunho lesbofóbico é muito importante. Sim. Olha, eu acho que uma questão que eu acho que é muito importante que a gente pode pegar de alguns outros países, eu acho que é a gente trabalhar mais, né, como a deputada chegou a tocar no assunto da educação sexual. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente, desde, né, do ensino fundamental, a gente abordar temáticas relacionadas à educação sexual, porque às vezes é ali que a criança vai poder reconhecer, né, que ela está sendo vítima de violência, e também para a gente querer educar os nossos meninos, né, que são os principais agressores. A gente vai ter aí cerca de mais de 80% dos autores desse crime, né, são homens, né, a gente educar também esses meninos para a gente fazer com que essa cultura mude, porque infelizmente não é só a punição da lei que vai resolver, né, então eu acho que essa seria uma iniciativa muito interessante, que a gente sempre encontra uma barreira muito grande, né, nesse assunto, que vai achar que a gente vai querer doutrinar ou fazer qualquer coisa, e não. Quando a gente fala sobre educação sexual, principalmente a gente está querendo combater os abusos sexuais. Sim. Deputada, a gente tem até uma legislação avançada em termos de combate à violência. A gente tem a lei do feminicídio, a própria lei Maria da Penha. O que tem ainda mais de desafio na nossa legislação para combater a violência em geral contra as mulheres, né? Porque os feminicídios estão aí também aumentando esses registros.
Na minha percepção, eu acho que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é referência mundial em relação ao combate à violência contra a mulher, mas eu acho que a gente tem uma lacuna muito grande justamente entre a ocorrência da violência e a denúncia da mulher, até o caminho que ela leva até chegar lá. Essa mulher precisa ter uma identificação mais rápida da violência que ela está sofrendo, para sair de um ciclo mais rápido. A gente precisa empoderar essa mulher, então precisa ter também leis que empoderem, que deem condições de trabalho, que façam com que elas consigam criar seus filhos, ter sua licença maternidade sem voltar para o trabalho e ter seu salário reduzido, ter sua carga horária reduzida, ter sua salinha mudada de lugar. Então a gente precisa fortalecer a mulher dentro do ambiente de trabalho, fazer com que essa mulher tenha autonomia, tenha independência financeira, para ficar cada vez mais independente daquele ciclo ali, que a gente sabe que muitas vezes, como bem a professora disse, acontece dentro de casa e se perpetua por uma dependência econômica, financeira, emocional. Então a gente precisa tratar, eu acredito que na base, desde a educação, passando pela autonomia da mulher e principalmente dando segurança para que essa mulher busque na justiça, na delegacia, na polícia, junto com amigos, ou seja lá quem for sua rede de apoio, para poder sair desse ciclo de violência. Então, eu acho que até a gente chegar na Lei da Maria da Penha para punir os agressores, a gente tem esse caminho que precisa ser bem detalhado. E a senhora acredita que ainda tem alguma legislação que precise ser mais efetivada agora? Sempre tem, né? Eu acho que a gente sempre vai identificando essas lacunas, identificando temas e tentando propor novas, né? Acho que é muito importante esse papel de estar sempre atento, né? A novos projetos que vão incentivar, por exemplo, a educação nas escolas, o acolhimento a mulheres, né? A gente tem uma boa legislação, eu acho que a gente tem bastante subsídio legal, só que a gente precisa sair do subsídio legal para a efetividade da lei, né? E para a efetividade da lei, a gente precisa, primeiro, entender que o tratamento tem que ser multidisciplinar, tem que ser interdisciplinar, a gente precisa trabalhar junto, é o sistema de saúde, com o sistema de educação, com o sistema de assistência social, com o sistema de justiça, né? E a gente precisa também mudar a cultura. E mudar a cultura é muito difícil. Então, a gente trabalha com um tema muito sensível, que é mudar a cultura do machismo. Então, a gente tem um trabalho aí muito grande pela frente. Acredito que sempre são bem-vindas novas leis que vão incentivar isso tudo que a gente falou, né? Desde o acolhimento de mulheres, facilitar as denúncias, né? Trabalhar a perspectiva da educação, mas, sobretudo, também entender que a gente precisa estar sempre falando sobre o tema, a gente tem que estar mexendo aí nessa estrutura social. Sim. Bom, o nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria das considerações finais das senhoras aqui sobre esse tema. Eu acredito que a gente tem evoluído bastante, não só aqui na Câmara, como o Brasil de uma maneira geral, apesar dos números serem alarmantes. O assunto hoje em dia tem sido cada vez mais falado. E esse é um assunto que precisa ser falado. As pessoas precisam ouvir, precisam conversar, precisam entender o que é que acontece, como acontece, com quem acontece, para que a gente possa debater. Como bem a professora disse, a gente tem uma legislação muito boa já aqui no nosso país, mas ela precisa ter efetividade, porque não adianta a gente ter um monte de papel que não funciona para nada na prática. Então, nosso papel como legislador aqui é cobrar que as leis que a gente cria sejam, de fato, funcionem, né, para a sociedade, e principalmente criar projetos de lei que tenham efetividade. E é isso que a gente tem tentado fazer durante esses anos de mandato, apresentando projetos que eu costumo dizer que quando eu entrei aqui como deputada, eu acreditava que a pauta feminina seria uma das pautas do meu mandato, mas não seria a maior pauta, porque nós mulheres às vezes nos reduzimos a isso, porque ficamos só sobre esse tema, mas a gente sabe falar sobre meio ambiente, sobre economia, sobre tributário. Só que quando a gente chega aqui, é tão pouca deputada, já é tão pouca gente falando sobre isso, que se a gente não falar, ninguém vai falar. Sim. Então a gente precisa legislar, precisa discutir, precisa falar sobre isso, e esse programa tem um papel importante também aqui na Câmara para poder levar aos telespectadores o que nós mulheres temos pautado aqui. Bom. Professora, inclusive eu gostaria que a senhora desse um recado para essas vítimas, né? O que elas devem fazer nesses casos? É muito importante buscar acolhimento, né? Eu acho que é importante ter uma rede de apoio também, familiar. Às vezes é importante você ter alguém de confiança para estar com você nesse momento, né? Conseguir falar e buscar ajuda. Né? Às vezes, aonde você conseguir chegar, né? Porque a ideia é que essa rede deveria funcionar de forma, né? Para onde essa vítima chegasse, ela pudesse ser acolhida e pudesse ser encaminhada para o serviço que ela necessite, né? Então, ter coragem para denunciar e muitas vezes romper esses silêncios familiares, porque às vezes a gente tem um número muito alarmante de violência sexual com menores, né? Como eu ressaltei, porque eu acho que esse é um problema crucial que a gente não tem abordado com a devida
atenção, que é o estupro de vulnerável, de crianças e adolescentes, e como que a gente vai levar, às vezes, essa menina, nós também como pais e mães, prestarmos atenção nas nossas crianças, né? Nas escolas, às vezes, quando ela tem um comportamento que não está... O que está acontecendo? Né? A gente prestar atenção, porque às vezes a gente nunca imagina que um agressor possa estar dentro da nossa família e a gente romper esse silêncio, né? É o estupro marital, né? Isso, a gente viu recentemente uma cantora famosa, até saiu nas redes sociais entre ontem e hoje, falando que por conta de viés religioso as mulheres não deveriam denunciar os abusadores, né? Porque isso poderia destruir uma família. E como que isso vai ser silenciado se está destruindo uma mulher e uma criança, né? Então a gente tem que romper esses silêncios também e ter coragem para romper esses silêncios. Muito obrigada pela participação aqui, a gente tocar nesse assunto. O programa Elas Pautam é justamente para a gente ressaltar esses assuntos que tanto afetam as mulheres, né? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Regina. Eu conversei sobre violência sexual contra as mulheres, em especial o estupro. Foi com a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, e com a professora Silvia Badim Marques, que é coordenadora do Núcleo de Estudos de Diversidade Sexual e de Gênero da Universidade de Brasília. E você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.